Vou apresentar mais uma receita que é, neste caso, saloio ribatejano. Saloio ribatejano é à base de farinha de 65, à base de farinha de 80. Vou utilizar a nossa Sapori Boa Matelier e a nossa levedura seca ao queijo vermelho. Então, neste caso, vou utilizar 700 gramas de farinha de 65, 300 gramas de farinha tipo 80, aqui 15% da massa madre Sapori Boa Matelier, que é só aplicar logo no início, e também vou aplicar, ou seja, incluir aqui na nossa receita a nossa levedura ao queijo vermelho. Para esta receita vou utilizar 70% de água. Como já é a base da panificação, começamos sempre com 60% e depois vamos acrescentando o restante aos poucos que a massa vai amassando. Neste caso aqui, 3 minutos em primeira velocidade e depois uma média de 8, 9 minutos, dependendo sempre de cada máquina, de cada amassadeira, não é? Neste caso, do tempo que vai levar. Então, introduzimos aqui os 60% de água e deixamos sempre um restante para ir adicionando aos poucos. Depois da massa estar com uma boa liga, está bem amassada, vamos deixá-la em repouso mais ou menos uns 40 minutos a 45 minutos. Esta massa aqui, que eu amassei previamente, já tem esse repouso e neste caso então vou passar ao processo. Processo que retira aqui a massa do nosso estancador, que é o que nós normalmente chamamos. E aqui para o nosso saloio ribatejano vamos pesar com uma média de 500 gramas. Podem ver, os pesos dependem sempre muito daquilo que os senhores pretendem. 500 gramas, 600 gramas, se acharem que podem vender um pão com mais peso, 800 gramas, é a escolha. Aqui reinventando um bocadinho a panificação, neste saloio, que é muito da zona do Ribatejo, aquela área do Ribatejo, estamos a incluir a nossa massa-mãe e que dá um pão bastante agradável, com um sabor muito característico. Isso deve-se também à massa-mãe. Aqui só pesar mais algumas unidades para termos uma vista geral do processo que se poderá fazer. Basicamente, depois de pesar, enrolamos bem enrolado em bolas, não é? Que é o que nós, na panificação, é o termo que nós utilizamos. Enrolar em pelos, enrolar em bolas, bem apertado e deixar repousar. Estamos aqui, ela ao repousar vai perdendo, a massa vai perdendo tensão e depois é muito mais fácil trabalhar este tipo de massa. Depois dela estar aproximadamente 10 minutinhos, um quarto de hora, é um processo muito simples. Vão só alongar o pão e baixá-lo e fazer um alongado deste género, não esticando muito, dando aqui um comprimento considerável e colocam num tapete ou num estancador, naquilo que preferirem. Depois deste processo concluído, ou seja, neste caso eu vou colocar aqui as 6 unidades, ou seja, os pães, não é? Passaremos então a outra fase, que é a fase de fermentação. Este pão vai entrar numa câmara de fermentação aproximadamente uns 30 a 40 minutos, aí com uma temperatura de 30 graus, 70 de umidade. Aqui, para ir mais ao pormenor, do que poderão fazer é esticar. Depois de bolear é só esticar deste género e baixam um pouco e colocam a fermentar. Fermentar na câmara de fermentação a 30 graus, uma média de 70
30% de umidade. Tendo aqui, então, as peças já no seu ponto de cozedura, vamos proceder à finalização do pão. Neste modo aqui, como estão a ver, ele já ganhou umas ranhuras, que é uma massa supostamente com menos água, e ela aí pode-lhe criar estas ranhuras. Ou viram ao contrário, ou podem meter mesmo assim desta maneira, polvilhando, assim com um bocadinho de farinha por cima, mas eu aconselho sempre a virar ao contrário, delicadamente. E farinha não necessita mais, porque já tem, quando é tendido, se metemos farinha por baixo, ele depois vai ficar com a farinha. E aqui a meio, que é o modo como fazem no ribatejo, vão dar um corte. E depois podem dar um toque mais pessoal, ou virar uma ponta assim, uma para o lado, outra para o outro, se quiserem ver mais a pormenor, ou somente abrir e criar aqui esta abertura. Aqui a meio podem sempre dar assim um toque mais pessoal também, dando sempre um jeitinho, e tem um saloio feito de uma maneira muito simples. Para enfornar este pão, convém ter um enfornador de tapete, que normalmente é utilizado para pães grandes, não é? Digamos que é pães grandes, e colocam no forno. No forno, a uma temperatura de 210 graus, 220 graus, isto depende sempre do peso do pão. Se vocês têm um pão muito grande, se têm um pão mais pequeno, um pão quando é muito grande, normalmente causa temperaturas mais baixas. Dependendo sempre do tipo de forno que utilizo. Aqui neste caso, eu vou cozer estas peças de 500 gramas a 200 graus no seu lar e a 215, 220 no seu teto, aproximadamente 35 minutos. Não esquecer que o vapor é sempre fundamental para a abertura dos pães. Quando se fala na abertura dos pães em relação ao vapor, também não esquecer que a sua cor é mais apelativa, sai uma cor mais caramelizada. Depois da sua cozedura, então procedemos aqui à finalização do pão. O pão, depois de cozido, dentro daqueles timings de 30 minutos, com aquelas temperaturas que eu vos indiquei ainda há pouco, fica assim com esta caramelização. As ranhuras que eu vos falei estão aqui bem presentes e, como podem ver, está uma cor apelativa, está um pão diferente e é um pão que se foi perdendo um bocadinho ao longo dos tempos e também se pode tentar recuperar. Pão saloio do ribatejo. Como podem ver aqui, amiga, já para não falar, agora olha.